Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês têm passado? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. Eu sou o professor João Fontana, sou professor de ciências e hoje nós iremos resolver algumas questões a respeito do sistema endócrino. Então preciso que vocês peguem lá o seu lápis, a sua caneta e sua borracha para que facilite o nosso trabalho. Também preciso que vocês peguem lá o seu livro didático, o seu livro de atividades que nós iremos resolver alguns exercícios. Beleza? Vamos lá então. Então, as glândulas endócrinas produzem hormônios que atuam em diferentes células e órgãos do corpo. Explique como eles são levados do local onde são produzidos até o local onde atuam. O que vocês colocaram nessa resposta? Então, muito importante saber aqui, ó, que os hormônios são levados das glândulas endócrinas até outras partes do corpo por meio da corrente sanguínea. Vamos lembrar lá que esses hormônios eles atuam em órgãos-alvo, em células-alvo. Então eles são levados pelas correntes sanguíneas até atingir a célula-alvo, para que ele consiga agir, tenha a sua função. Beleza, pessoal? Então a resposta dessa aqui é isso. A outra questão. Alguns amigos estavam no cinema assistindo a um filme de suspense e, repentinamente, uma cena fez com que todos se assustassem e, entre aspas, pulassem de medo. Na cadeira, estabeleça uma ordem numérica de acordo com os eventos desencadeados no corpo desde o susto até o pulo da cadeira. Lembre-se de todas as reações que ocorrem em milésimos de segundos. Então lembra lá que de acordo com o sistema endócrino que você aprendeu, existem alguns hormônios que são responsáveis por isso, por desencadear alguma série de reações. Como por exemplo a adrenalina, beleza? Olha lá. Então, aqui as respostas são: com o susto, o cérebro envia sinais para que as glândulas suprarrenais liberem a adrenalina, que é o hormônio que acontece algumas reações químicas no nosso corpo. As glândulas suprarrenais liberam adrenalina na corrente sanguínea, o que a espalha por todo o corpo. Então, o segundo evento é esse. Então, pela ação da adrenalina, os batimentos cardíacos aumentam e ocorre a elevação da pressão arterial. Evento número 3. E o outro evento, então, os músculos recebem a maior irrigação sanguínea e ficam aptos a serem usados para fugir por impulso do corpo. A pessoa se movimenta em relação ao perigo. Então a sequência de eventos fica: com o susto, o cérebro envia sinais para que as glândulas suprarrenais liberem adrenalina. Segundo evento, as glândulas suprarrenais liberam adrenalina na corrente sanguínea, o que a espalha por todo o corpo. Evento número 3. Pela ação da adrenalina, os batimentos cardíacos aumentam e ocorre a elevação da pressão arterial. E o último evento aqui, então, os músculos recebem a maior irrigação sanguínea e ficam aptos a serem usados para fugir por impulso do corpo. E, por impulso do corpo, a pessoa se movimenta em relação ao perigo. Beleza? Então fica 3, 1, 4, 2. Tranquilo, gente? Aqui agora, observe a ilustração a seguir. Então, letra A. Escreva nos locais indicados o nome de cada uma das glândulas representadas na ilustração. Então, olha aqui, ó. E a letra B, com a caneta vermelha, marque um X na glândula que produz as gonadotrofinas e com a caneta azul, marque um X nas glândulas que esses hormônios atuam. Olha lá. Então, aqui nós temos as paratireoides, que são essas regiões aqui que estão aqui, essa glândula que fica aqui nessa região do pescoço, junto com as... e aqui do lado nós temos a tireoide também, tá, gente? Então, aqui outro hormônio aqui, então, outra glândula são os testículos, beleza? Essa região aqui do homem. Aqui nós temos a hipófise. Aqui nós temos, que é uma região que fica na base do cérebro. Então, aqui nós temos as paratireoides. Aqui nós temos os ovários. Aqui nós temos a tireoide, tá? Então, que é essa região que fica bem no pescoço. Nós temos também as suprarrenais, que são essas regiões que ficam em cima do rim. E nós temos também o pâncreas. Então, com a caneta vermelha, marque um X na glândula que produz as gonadotrofinas. Com a caneta azul, marque um X nas glândulas que esses hormônios atuam. Olha aqui, ó, o aluno deverá fazer um X em vermelho sobre a hipófise. E o X azul deve ser marcado nos testículos do homem e da mulher. Então, vermelho na hipófise e azul nos testículos do homem e nos ovários da mulher. Beleza?
aqui outro exercício agora. Vamos resolver aqui, ó. Então, escreva o nome da glândula e do hormônio correspondente a cada uma das afirmações a seguir. Esse hormônio está relacionado à reabsorção de água nos rins causado por uma ação antidiurética, ou seja, evitando a perda de água por meio da urina. Qual que é o nome da glândula que acontece uma ação antidiurética? Então lembra lá que vocês já aprenderam que é o nome da glândula que se chama hipófise. E o nome do hormônio se chama antidiurético. Beleza? Esse hormônio está relacionado ao crescimento de ossos e cartilagens. A glândula é a hipófise e o nome do hormônio é o hormônio do crescimento. Então tem função de fazer o crescimento de ossos e cartilagem para que o organismo se desenvolva. Tá? Esses hormônios estimulam a produção de gametas e de hormônios sexuais pelos ovários e pelos testículos. Então o nome da glândula é a hipófise e os hormônios são as gonadotrofinas. Esse hormônio tem efeito contrário ao da insulina do corpo, ou seja, promove a liberação de glicose no sangue pelo fígado. Então o nome da glândula é o pâncreas e o hormônio é o glucagon. Tá bom? Outro exercício. Complete o quadro abaixo utilizando como base a imagem e a descrição para cada exemplo. Pessoas que têm a condição de prevenir, que precisam medir os níveis de glicose do sangue constantemente. O nome da doença é diabetes mellitus. O nome do problema aqui a glândula é no pâncreas e o nome do hormônio relacionado é a insulina. Então lembra lá que a pessoa não consegue, a pessoa não tem a produção, ou baixa ou não tem produção de insulina, tá bom? Então pessoas que produzem baixas quantidades desse hormônio apresentam vários sintomas, como cansaço e sonolência. Essa sonolência exagerada, além de poder apresentar ganho de peso acentuado. Doença é o hipotireoidismo, o nome da glândula é a tireoide, tá? E o hormônio relacionado é a tiroxina. Pessoas que produzem esse hormônio em grandes quantidades podem apresentar como sintomas batimento cardíaco acelerado, hiperatividade e às vezes um possível aumento do tamanho da glândula responsável por sua secreção. Glândula hipertireoidismo. O hormônio relacionado é a tiroxina na glândula da tireoide. Tá? Outro exercício. O diabetes do tipo 1 ou juvenil, entre aspas, geralmente começa na infância ou adolescência, provocado pela destruição autoimune das células B das ilhotas pancreáticas. Recentemente, o transporte de ilhotas pancreáticas tem mostrado resultados favoráveis nesses pacientes. Assinale o gráfico a seguir que ilustra os níveis sanguíneos de insulina e glicose determinados 1 hora após a ingestão de solução de glicose em indivíduos em diabetes do tipo 1 antes e depois do transplante bem-sucedido de ilhotas pancreáticas. Observe que esses gráficos têm os traços mostrados nas ordenadas representam as variações do nível de insulina e glicose, tá? E esperadas em um indivíduo normal após 12 horas em jejum. Então aqui nós temos os níveis de insulina e nós temos os níveis de glicose. Então olha aqui, ó, o nome o gráfico que vai ilustrar os níveis sanguíneos de glicose, de insulina e glicose determinados após 1 hora após a ingestão de solução da glicose em indivíduos com diabetes do tipo 1 antes e depois do transplante bem sucedido. Então aqui nós temos os níveis de insulina é um escuro e esse aqui é a glicose. O número 1 antes do tratamento e o número 2 depois do tratamento. Olha aqui, ó, nível de insulina está alto, então não dá para ser esse. Então isso antes do tratamento, então não tem como. Esse aqui, ó, o que vai acontecer depois do transplante, o nível de glicose vai estar em cima, então não pode ser letra C também. Letra E, então o nível de insulina está alto, não pode ser esse aqui, tá? E aqui nós temos a letra D aqui, que é depois do transplante o nível de glicose ainda está alto, então não foi um transplante bem sucedido. Então a resposta certa é a letra B, né? Então por quê? Porque aqui nós temos aqui o nível de insulina antes do transplante e o nível de glicose. Depois do transplante bem sucedido, o nível de glicose está menor que o de insulina, isso depois da ação após 12 horas de jejum. Beleza, pessoal? Então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.